Olá, pessoal! Conforme o combinado, então, no vídeo de hoje eu vou continuar contando para vocês um pouquinho sobre as principais características do mercantilismo. Nós começamos na última aula a conversar um pouquinho sobre o conceito de mercantilismo, o que ele é, em que contexto que ele está inserido, e hoje, então, eu vou trazer as outras características que não deu tempo de nós conversarmos na última aula. Nós vimos então aqui, só para retomar, né, que o mercantilismo ele foi um sistema econômico no período de transição entre o feudalismo e o capitalismo, então entre os séculos XV e XVII, e se baseava então em atividades do comércio e num forte controle estatal da economia, né, o Estado comandando a economia. E aí também, então, vimos a primeira característica do mercantilismo, que era a balança comercial favorável. Todos os países, eles buscavam exportar mais do que importar, para que com isso a balança comercial ficasse favorável. Além da balança comercial favorável, nós temos também como outra importante característica o metalismo. Então, vamos colocar aqui o metalismo e uma breve definição do que é o metalismo. Nada mais é do que, o próprio nome já diz, a busca por metais preciosos. O que acontece, pessoal? Naquela época, as moedas elas eram feitas de ouro, prata. Então, quanto mais desses metais, né, ou esses países buscassem, essas nações buscassem, mais ricos eles seriam. Essas moedas eram usadas para pagar soldados, para financiar as viagens marítimas, tinha várias utilidades. Então, quanto mais ouro e prata um país acumulasse em seu território, mais rico ele seria. Então, metalismo é essa busca, essa corrida por metais preciosos. Nessa época, as jazidas de metais preciosos na Europa, elas já estavam muito escassas, então esses países eles precisaram se lançar e encontrar novas fontes de metais. Então, por isso que eles fazem, é um dos motivos das grandes navegações. Eles vêm para a América e aqui na América encontram uma grande quantidade desses metais preciosos para seguir essa ideia aí do metalismo. Outra característica importante que nós precisamos destacar entre as características do mercantilismo é o protecionismo. Tá? A gente pode definir brevemente o protecionismo como proteger a economia nacional, evitando a concorrência estrangeira. Protecionismo, pessoal, ele vem de proteção, tá? Lembrem-se, proteção, proteger, que aí vocês vão conseguir identificar o que o protecionismo ele quer dizer, tá? Então, você protege a economia nacional, evitando que o seu produto ele concorra com produtos vindos de outros países. Por exemplo, uma das formas de fazer o protecionismo era colocando taxas altas de impostos a produtos que viessem de outros países. Por exemplo, vou colocar aqui, depois eu apago, tá? Eu vivo no país A. Vamos colocar aqui um exemplo, tá? Vamos colocar o país A e o país B, tá? Vou circular aqui com uma outra cor, eu vivo no país A. E o país B é o país que é vizinho aqui do país onde eu vivo, tá? E o país A, né, os produtos que são feitos dentro do meu país mesmo, eles pagam uma taxa de imposto, né, para poder vender no comércio de 10%, tá? Então, o meu produto, ele tem um preço X mais 10% do imposto. Se eu colocar os mesmos 10% sobre o produto do país B, pode ser que esse produto do país B seja vendido mais barato no meu país. Porque já pensou se ele é produzido de forma mais barata lá no país B? Se no meu país, por exemplo, para fazer uma determinada coisa, custasse 5 unidades monetárias, 5 reais, né? 5 dinheirinhos aí. E lá no país B, para ser produzido, ele custasse 3 reais,
né, 3 dinheirinhos, e também tivesse essa taxa de impostos de 10%. Com certeza, pessoal, esse produto aqui, ele seria vendido a um preço mais barato. Ou seja, o produto do país B entraria no país A mais barato. Mas aí eu tô complicando a minha economia, eu tô prejudicando a minha economia, porque ao invés de comprar os produtos fabricados no meu país, eu vou comprar produtos feitos em outro país, porque eles são mais baratos. Então, não é uma ideia inteligente, não é uma ideia legal. Então, o que os países vão fazer? Ao invés de 10%, de uma taxa de 10% sobre os produtos do país A, por exemplo, vai ser colocada uma taxa, sei lá, hipotética de 20%. Porque aí esse produto vai custar mais caro. E aí as pessoas vão comprar os produtos nacionais, porque o que veio do país B custa muito caro. Então, eu compro do meu país e eu valorizo, eu incentivo a economia do meu país. E a economia do meu país, com certeza, vai melhorar e vai ficar bem mais bacana, tá? Então, é uma das formas de proteger a economia nacional. Muitos países até hoje fazem isso. Quando vocês compram alguma mercadoria que vem de fora do Brasil, né, da China, ou vai para os Estados Unidos, compra um iPhone, alguma coisa assim, quando chega, se passa ali no controle de pagamento de impostos, às vezes você tem que pagar uma taxa tão alta que nem vale a pena você pagar para levar aquele produto, né? Porque às vezes custa mais caro do que o próprio produto. Por que alguns países, o Brasil inclusive age assim de algumas formas? Em alguns momentos, né, justamente para valorizar a economia nacional, tá? Então, protecionismo, você protege a sua economia, tentando valorizar os seus produtos, evitando a concorrência de outros países. A nossa próxima característica, então, será o intervencionismo estatal. Intervencionismo estatal, pessoal, nada mais é do que a interferência do Estado na economia. Ou seja, era o Estado, né, as monarquias, os governantes que determinavam as regras de funcionamento da economia. Então, era eles que diziam quanto que seriam os impostos, taxavam preços máximos e mínimos dos produtos, controlavam a produção, né, de materiais, emitiam a moeda, tudo que girava em torno da economia era feito pelo Estado. Era o Estado quem ditava as regras da economia. Não havia liberdade econômica. Por exemplo, eu vou colocar determinado preço no meu produto. Tá, mas você tem que ver se esse preço ele está dentro daquilo que o Estado colocou, fixou como preços para aquele determinado produto. Então, você não tem essa liberdade de comércio, né? Eu vou fazer comércio com um determinado país. Não, peraí, vamos ter que ver se o nosso Estado ele permite você fazer comércio com aquele determinado país, tá? Então, é o Estado, né? São os governantes representados pelo Estado que ditam as regras da economia daquela determinada nação. Não existe liberdade econômica, tá? Mercantilismo. No mercantilismo não se fala em liberdade econômica. A pergunta secreta desse vídeo é: qual é a sua comida favorita? Me contem lá nas respostas que eu tô curiosa para saber. A nossa próxima característica é a formação de colônias. Lembra que eu falei para vocês que o mercantilismo ele está inserido no contexto das grandes navegações. Ao mesmo tempo em que estava acontecendo essa política econômica na Europa, os países europeus eles estavam se lançando na busca de novos territórios, além do continente europeu. Então começou com aquela busca de especiarias lá nas Índias. Quando eles perceberam que tinha muitos territórios ainda inexplorados, eles resolveram ocupar esses territórios, colonizar esses territórios e transformar esses territórios em uma parte sua, em colônias
suas. Então, por exemplo, o Brasil fez parte do sistema mercantilista, porque o Brasil era uma colônia de Portugal. Então, Portugal era um país que colocava o mercantilismo em prática, então o Brasil, ainda que indiretamente, também fez parte desse sistema mercantilista. Tá? Então, nós podemos colocar aqui que os europeus formaram colônias, formaram não, podemos até colocar, conquistaram territórios em novos continentes. E ali eles formaram essas colônias. E essas colônias, pessoal, eram fontes importantíssimas para a economia desses países europeus. Só o quanto de ouro foi retirado do Brasil para abastecer Portugal, né? É um troço assim inimaginável. Toda a América Espanhola também produzia muita prata, principalmente, e a Espanha se sustentou por muito tempo com essa prata que era extraída aqui do nosso continente. Tá? Então, claro que além dos metais preciosos, a gente tem o pagamento de impostos, os produtos que eram cultivados aqui, gêneros agrícolas, o açúcar, o pau-brasil, enfim, esses produtos que eram revendidos depois também na Europa, em outros mercados, e traziam um grande lucro para os países mercantilistas, tá? Então, essa formação das colônias, especialmente aqui na América, mas também na África, mas especialmente na América, elas estão inseridas dentro desse conceito mercantilista. Tá? E Espanha, Portugal, Inglaterra, que eram países que praticavam muito mercantilismo, foram os principais colonizadores do continente americano. Tá? E a nossa última característica do mercantilismo tem tudo a ver com a formação de colônias, que é o monopólio de comércio ou exclusividade comercial, como preferirem chamar. Tá? O monopólio de comércio as colônias deveriam, não era podiam, elas deveriam comercializar exclusivamente, unicamente com a sua metrópole. Ou seja, o Brasil só podia fazer comércio com quem? Portugal. O Brasil só podia fazer comércio com Portugal. O resto da América Espanhola só podia fazer comércio com a Espanha. De forma legal. Claro que de forma ilegal rolava algumas coisas aí, né? Mas legalmente, né? Essas colônias só podiam fazer comércio com a sua metrópole, tá? Não era, então o Brasil podia fazer comércio com a Espanha? Não, porque a metrópole do Brasil era Portugal. Então o Brasil só podia fazer comércio com Portugal. É claro que teve contrabando, né? Vieram os franceses, vieram os holandeses e tal. Tem um monte de história aí no meio que a gente vai estudar mais pra frente. Mas, legalmente, né, o Brasil só podia fazer comércio com Portugal. Então, só podia comprar produtos de Portugal e tudo que era extraído aqui do Brasil só podia ir para Portugal. Porque isso fazia com que esses países também enriquecessem muito às custas da exploração dessas suas colônias. É o que explica, por exemplo, Portugal e Espanha serem tão ricos naquela época. Eles tinham as maiores colônias na América. Claro que a Inglaterra depois também tem a América do Norte, mas é porque a política inglesa na América era diferente da política espanhola e da política portuguesa. Mas os portugueses e os espanhóis nessa época, eles enriquecem tanto justamente porque eles exploram e muito o continente americano. Pessoal, então esse é um resumo das principais características do mercantilismo, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês essas características. E vocês sabem que qualquer dúvida que ficar, me mandem um recadinho que eu reexplico, que eu retomo, que eu mostro exemplos, esquemas, desenhos, enfim, que a gente sempre faz. O importante é que vocês não fiquem com nenhuma dúvida com relação a esse assunto. Um beijo e até o próximo vídeo.